E bom dia a todas. Hoje, dia 23 de março de 2020, fazendo esse pequeno vídeo para esclarecer a vocês que eu continuo atendendo as gestantes de emergência, né? E qualquer dúvida pode mandar no WhatsApp, inclusive algumas consultas simples, né? Eu posso responder pelo WhatsApp mesmo. O ministro da Saúde está tentando agilizar a consulta online, que ainda não foi homologada, mas tem coisas que a gente consegue resolver pelo WhatsApp mesmo, porque para evitar o deslocamento das pessoas, né? E então as consultas e ultrassom eu continuo fazendo no meu consultório mesmo lá na Eloclínica, né? Tô tendo de segunda a quinta à tarde lá, um horário um pouco mais reduzido, a gente cancelou só as consultas eletivas, né? Prevenção, é consulta que a gente consegue deixar para depois dessa epidemia, e as cirurgias eletivas. Agora, parto não tem jeito, né? Parto e consultas para gestante, a gente continua atendendo normalmente. Os partos vão continuar sendo feitos nas maternidades, hospitais. A única diferença é que quem for internar na maternidade para né, ter o parto ou um tratamento clínico de emergência, não poderá receber visita, né? A gente tem que evitar os deslocamentos das pessoas. Então, a visita, o acompanhante seria melhor o esposo, ou quem é a gestante eleger, né? Pode ser a mãe, mas de preferência uma pessoa com menos de 60 anos, né? A gente sabe que o coronavírus ele tem uma incidência de letalidade, incidência de agravamento da doença em pessoas mais idosas. Todo mundo já sabe, né? Inclusive, vou fazer um pequeno resuminho aqui, mas todos vocês têm certeza que já têm uma ideia do que está circulando sobre o vírus. Eu vou até reforçar algumas coisinhas, né? Para vocês, se tiverem mais dúvidas, mandem um WhatsApp. Mas o vírus, a letalidade é maior, com maior idade, mais acima de 60 anos, 70. Mas de qualquer jeito, qualquer pessoa pode ser afetada, né? Principalmente as que têm a imunidade mais baixa ou que têm alguma comorbidade, doenças respiratórias e alguma outra comorbidade que diminui a imunidade. Então, mesmo pessoas mais jovens, mesmo que, lógico, o risco de uma pessoa, por exemplo, um adulto jovem, adolescente, é o de 1%. Mas, de qualquer jeito, pode ser essa pessoa, né, esse familiar que que seja cometido e que tenha a forma grave. Então, a gente podendo evitar de pegar essa doença com isolamento, o único remédio por enquanto, infelizmente, é o isolamento, que não surgiu nenhuma medicação eficaz. Está circulando aí sobre o hidroxicloroquina, mas foi pouco testado. Até o ministro da Saúde já liberou para ser usado, mas usado só nos casos graves, internado no hospital, que o médico prescreve. Não pode ser feito sem receita médica, aleatoriamente, porque eles têm muito efeito colateral, então não é para ser usado por qualquer pessoa. Então vamos evitar de comprar na farmácia, porque pode faltar para quem precisa mesmo. E o efeito colateral dele pode ser pior do que a doença, porque a maioria das pessoas vai pegar o coronavírus e sentir como se fosse só uma gripe, né? E tem gente que fala que não é gripe, outros falam que é, mas os sintomas deles é de gripe. Esse coronavírus ele já teve uma vez em 2002, né? O vírus era 87% parecido com esse, só que teve com uma mutação, ninguém tem ainda imunidade, por isso que ele fica mais grave, né? Por isso que ele está cometendo as pessoas, é igual quando a gripe entrou nas tribos indígenas, o homem branco levou a gripe e os indígenas não tinham imunidade, eles adoeciam e morriam muito mais fácil, né? Tá com o que está acontecendo agora. Então vamos evitar de se contagiar saindo de casa, fazer aqueles cuidados que todo mundo já sabe, lavar a mão, com mais frequência, usar o álcool gel, né? Quando não tem jeito de lavar a mão, proteger o rosto, usar a máscara só quando necessário, quando você estiver tossindo, para evitar de contaminar outras pessoas, ou quando estiver perto de uma pessoa tossindo. Mas daí
você tem que usar a máscara no máximo 1 ou 2 horas, porque ela pode se contaminar, né? E evitar ficar distante, mínimo 2 metros de distância das pessoas. Não entrar em contato muito com as pessoas. Quando chegar em casa, procurar tirar o calçado na porta, não ficar entrando, porque sabe que no chão ele pode ficar até 9 dias, algumas superfícies ele fica até uns 3 dias, entendeu? Então, evitando essas coisas. Por exemplo, a máscara aqui, ó, antes de colocar a máscara, fazer a higiene da mão, com álcool gel, ou lavar a mão, né? Sabe, aquelas lavagens, mas tem que ser, eu tô fazendo rapidinho, mas tem que ser um pouquinho mais demorado. E colocar a máscara, tomar cuidado de colocar a máscara, depois que você colocar a máscara, não ficar toda hora colocando a mão, porque se coloca a mão em outro lugar, você contamina. Então, se for, depois que você colocar a máscara, mexer só aqui na aba, né? E não pode ficar colocando aqui no queixo, senão contamina também. Daí você tem que jogar fora a máscara. Daí você tem que trocar, entendeu? E os cuidados mais ou menos são esses, né? As gestantes, elas podem ser cometidas, mas é o risco, a maioria são jovens, né? Gestante, é o risco da do jovem, em torno de 1%, 0,8%, 1%. E não está tendo, assim, efeitos deletéricos para o feto, por enquanto, apesar de que alguns fetos nasceram com vírus, mas eles geralmente têm a imunidade da mãe, né? E o aleitamento também está liberado, mesmo que a gestante vá adquirir o vírus, ela vai continuar no aleitamento só se ela apresentar uma forma grave, como a pneumonia. Geralmente ela apresenta pneumonia. Então, os sintomas mais comuns é tosse seca, ou pode ser com catarro também, coriza, febre, dor de cabeça, dor abdominal também, tem muitos apresentando primeiro sintoma dor abdominal, às vezes diarreia. Então, esses sintomas, mas se tiver esses sintomas, mas foram leves, né? Você continua em casa tomando, se for gestante, só o paracetamol. Se você não tiver gestante, toma paracetamol ou dipirona, evitar o AS, né? Mas paracetamol, dipirona pode, para não gestante, gestante só o paracetamol. E continuar em casa, não vá ao hospital, que você pode contaminar as pessoas ou pode se contaminar se não tiver contaminado, né? Então evite de sair para ir qualquer sintoma para uma emergência. Se só vá para o hospital se caso a tosse aumentar, não a tosse, né? A dispneia é falta de ar. Se a falta de ar aumentar muito, ou se você tiver com muito cansaço, andar um pouquinho já cansar, né? Ou a febre não passar de jeito nenhum. Sim, sintomas agravarem muito, você vá para o hospital. Não vá para o hospital em sintomas leves. Continue em casa, em quarentena. Inclusive, qualquer sinal desses sintomas, que pode ser uma gripe comum ou inclusive o influenza, está ainda circulando. Algumas pessoas estão tendo H1N1, H2N3. Então, continue em casa, para não ficar disseminando e não contrair esses outros vírus. Você pode tomar a vacina, já está começando a ser tomada, né? Daqui a pouco vai começar as gestantes, por enquanto estão os idosos. E caso você tendo esses sintomas, você continue em casa, não vá para a emergência, tá? Só vá na emergência se você tiver uns sintomas mais fortes. E mais ou menos é isso, o resto a maioria das pessoas já sabem, né? Então eu estou à disposição de qualquer dúvida. Até consultas online não está homologado, mas a gente pode fazer algumas coisas, né? Dependendo do que for, a gente pode ficar em casa. Se os sintomas agravarem, ou eu atendo lá de dia, se for de noite ou final de semana, nas emergências das maternidades, né? Que tem emergência na Prêmio, para gestante, tem na Amparo, né? De noite. Na Prêmio está 24 horas, na Ela também parece que tem emergência 24 horas. Na Amparo e na Modelo, à noite e final de semana. Mas qualquer dúvida, estamos aí.